Assim como na mecânica clássica, a força na relatividade é a derivada temporal do momento. Tá? Toma cuidado porque, em geral, quando eu for derivar o momento relativístico com relação ao tempo, eu tenho duas parcelas, dois fatores dessa definição que dependem do tempo, que é o gama e o v. Né? Isso torna esses problemas um pouco mais difíceis. Eu vou usar essa ideia para demonstrar para você que o conceito de energia relativístico, este que está aqui, ele é tal que, se eu tenho uma força agindo sobre um sistema relativístico, de tal maneira que esse sistema se mova, portanto essa força realiza um trabalho, o trabalho feito por essa força é exatamente igual à variação desta energia, e não do 1 meio de mv2 ou qualquer outra coisa. Então, o trabalho feito vai variar a energia relativística como um todo, a energia de repouso e a energia cinética. Claro que em alguns casos vai variar uma parcela, em outros casos vai variar a outra, e em geral vai variar as duas simultaneamente. Eu vou provar, portanto, que F escalar dr, que é o trabalho feito por essa força num deslocamento pequenininho, é exatamente igual à variação de energia entre essas duas posições na trajetória da partícula. Isso é muito fácil, porque a força é dp dt, escalar dr. E aí eu vou escrever isso assim, ó. dp dt, escalar v dt. Tá? Já que dr é v dt, a velocidade é dr dt. Né? E agora eu vou tomar a derivada temporal da expressão relativística da energia. Para fazer esse cálculo, eu vou usar a relação pitagórica. P2C2 mais M2C4 elevado a meio. Onde esse P2 que está aqui, na verdade, é P escalar P. Né? Então eu vou tomar essa derivada, dE dt. Isso aqui vai dar 1 meio de P2C2 mais M2C4 elevado a menos meio, regra da cadeia, vezes a derivada com relação ao tempo do argumento dessa raiz quadrada, né? Mas desse argumento, só o P depende do tempo, todo o resto é constante. Isso aqui vai dar 2 vezes P dp dt vezes C quadrado. Tá certo? Isso aqui morreu. Isso que apareceu aqui é o inverso da energia. E, portanto, dE dt vai ser dp dt que multiplica P C2 sobre E. Mas a relação triangular, PC igual a E beta, né? Aqui tem um PC, eu vou deixar um C de lado. O PC é E beta, E morreu com E de baixo, ficou só o beta, e beta é V sobre C. Então isso aqui ficou V sobre C vezes C. O C morreu. Acabei de provar que dE dt é dp dt escalar V. Olha o que está aqui, ó. Então isso aqui é dE dt dt, ou seja, dE. Acabei de provar o teorema do trabalho e da energia relativístico. Acabei de provar que o trabalho feito pela força F representa uma variação de quem? Da energia cinética? Não. Da energia total relativística, gama mc2. Na relatividade, ao contrário da física clássica, é possível a existência de uma partícula sem massa. Veja que, aparentemente, isso é esquisito, né? Porque se a partícula não tem massa, parece que o seu momento e a sua energia têm que ser nulos. O que significa que ela não tem nenhuma quantidade dinâmica. Tá certo? Mas toma cuidado, porque da relação pitagórica, nós vemos o seguinte, que se a partícula não tiver massa, se m for zero, nós temos E igual a PC. Tá certo? Se E igual a PC, então da relação triangular, que é PC igual a E beta, a gente tem, se E e PC são iguais, beta igual a 1. Ou seja, V igual a C. Se V é igual a C, então o gama que aparece aqui diverge. Tá certo?
Então a gente olhar para essas duas definições de momento e energia e achar que elas estão nos dizendo que se a massa for zero, momento e energia também são zero, a gente não pode fazer essa afirmação. Porque a massa é zero, mas o gama é infinito. Então aqui eu tenho uma indeterminação, um infinito vezes zero. E eu estou vendo do lado de cá que é possível eu ter a massa zero sem que eu tenha nem a energia, nem o momento nulos. Eu posso ter massa zero e eu vou ter energia e momento relacionados por essa igualdade. Essa matemática tem como resultado uma possibilidade esquisita, outra esquisitice, de um objeto de massa zero, mas que tenha energia e momento. Será que esse objeto existe? A matemática está apontando para a sua possibilidade, mas quem vai dizer se ele existe ou não é a experiência. A natureza nos mostra que existe pelo menos um objeto desses, que é o fóton. Especula-se que exista um segundo, que seria o graviton, que teria, com relação à interação gravitacional, o mesmo papel que o fóton tem na interação eletromagnética, né? O fóton ser o intermediário da interação eletromagnética. Até hoje, o graviton não foi identificado, não foi observado. Tá? Durante algum tempo se achou que o neutrino fosse um outro objeto desses. Mas, recentemente, dos 10 anos para cá, conseguimos identificar que o neutrino, apesar de ter uma massa muito pequena, cerca de 10 a menos 5 da massa do elétron, ainda assim a massa dele é definitivamente diferente de zero. Então ele não é um objeto desses. E eu acabei de provar que se um objeto tem massa nula, ele tem que ter velocidade da luz. Não tem outro jeito. Aliás, e vice-versa, como você pode demonstrar facilmente andando ao contrário naquela linha. Outra vez, será que o momento e a energia relacionados por essa expressão são identificados na natureza? Eu falei agora há pouco do processo de ionização do átomo de hidrogênio. Tem que injetar energia para quebrar o átomo de hidrogênio. Uma maneira de fazer isso é você injetar luz, né? Iluminar o átomo de hidrogênio. Então, existe uma reação que pode ser escrita assim, ó, um fóton mais átomo de hidrogênio, dando como resultado o próton e o elétron separados. Muitas vezes a gente escreve o fóton assim, ó. Cuidado para não confundir esse gama com o gama da definição relativística, né? Quando a gente pega uma reação como essa, observe que eu não posso medir diretamente o momento e a energia do fóton. Eu só sei fazer isso para objetos que têm massa. Mas eu posso usar as leis de conservação para, uma vez medidos o momento e a energia desses três objetos massivos, através da lei de conservação de momento e energia, eu descubro qual é o momento e a energia do fóton. E quando eu faço isso experimentalmente, eu descubro que eles obedecem a essa relação. Então, se você tiver um beta muito menor do que 0,1, então eu estou numa situação que eu vou chamar de não relativística. Eu vou usar NR para isso. Tá? Você veja que eu estou dando uma margem grande aqui para a relatividade. Sempre que ela produzir algum efeito mensurável, diferente da física não relativística, eu vou querer fazer esse efeito aparecer. Para fazer o efeito aparecer, eu tenho que tratar o fenômeno relativisticamente. Por outro lado, se beta for maior ou igual a 0,1, eu vou usar relatividade. Se eu tiver a massa igual a zero, aí não tem jeito. Porque se a massa é zero, nós provamos, a velocidade é c, e portanto eu estou no domínio, eu vou chamar de ultrarrelativístico. Tá certo? Ele é relativístico duas vezes, porque a velocidade é c e porque não existe objeto clássico com massa nula. A gente pode exprimir a mesma coisa através da relação entre a energia cinética e a energia de repouso, que eu mencionei antes. Se a gente tiver uma situação na qual a energia cinética seja muito menor do que 1% da energia de repouso, então nós estamos no domínio não relativístico. Ao contrário, se eu tiver K maior ou igual a 1%, eu estou no domínio relativístico. Então isso aqui funciona, meus caros, como um guia geral, tá?